Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Às terças-feiras, análise e o comentário de José Maria Veiga. Bom dia, obrigado pela disponibilidade. Hoje vamos começar o nosso olhar pela atualidade internacional. Aqui bem perto, no Senegal, a Comissão Eleitoral do Senegal deve ainda hoje divulgar os resultados das presidenciais de domingo. Depois esses resultados serão confirmados pelo Conselho Constitucional. Bassirou Diomaye Faye é o vencedor das eleições logo à primeira volta, com 54,4%, muito acima do resultado do candidato da situação, Amadou Ba, com 39,9%. Portanto, vamos ter o presidente mais novo, mais jovem do Senegal, 44 anos de idade. É enfim, eu não diria uma surpresa, mas é um resultado que de facto acaba por ser motivado também pela expectativa dos jovens. Muitos jovens queriam essa mudança. José Maria Veiga, como é que olha para esses resultados aí no Senegal? Bom dia. Bom dia, Carlos Santos, bom dia, Marzinho, bom dia, Rádio Ouvintes. Essas eleições, portanto, eleições presidenciais no Senegal, marcam de facto uma ruptura entre a política que tinha sido levada a cabo durante 2 mandatos pelo presidente cessante, Macky Sall, e um novo momento, sobretudo quando se trata de umas eleições que tiveram como base a força da juventude. Sabemos que 75% da sociedade senegalesa ela é composta por pessoas com menos de 35 anos. Portanto, essa força da juventude é que assegurou toda essa luta pela democracia, porque sabemos que houve, portanto, o Macky Sall queria candidatar-se a um terceiro mandato, houve manifestações, houve mortes, enfim, houve de facto uma deriva total da sociedade senegalesa que preocupava todos os países africanos da costa, mas também a própria, mesmo ao nível internacional, tendo em conta o nível de democracia que o Senegal representava para as nações democráticas. E a eleição de Bassirou Diomaye Faye, nestas circunstâncias, aparece de facto como uma pessoa que portanto, gozou de um plebiscito. Os jornais falam de plebiscito, outros falam da surpresa, outros falam do fim de uma deriva total de uma democracia que ia para o lado, digamos, da ditadura. Enfim, vários jornais pronunciaram sobre isso e marcam de facto que há esse momento, e toda a população senegalesa está de parabéns, porque não houve necessidade de intervenção militar. Isso é uma coisa muito importante. O que quer dizer que as instituições democráticas funcionaram? Funcionaram, mas também essas eleições demonstram que no espírito, na alma do povo senegalês, há a democracia. Um país que é independente desde 1960 e que nunca teve golpes de Estado, não seria agora, neste momento. Portanto, e agora terá que responder a toda essa expectativa criada. Nós ouvíamos há instantes José Maria Neves dizer que sim, o candidato apresentou um programa inovador. Agora, de facto, é preciso concretizar, mas há que dar tempo ao tempo, dar o benefício da dúvida, digamos assim, ao presidente eleito. Ontem também a RCV passou uma conversa com um jornalista senegalês que falava precisamente de toda essa expectativa dos jovens que estão no desemprego, jovens bem formados, mas que não têm oportunidades de emprego. Portanto, todos os olhares vão se virar agora para o novo presidente. Desde a primeira hora, o presidente de Cabo Verde disse que os senegaleses seriam capazes de resolver os seus problemas internamente, que não precisavam, portanto, de nenhum mandatário, digamos assim, da paz para ir lá. E ele também disse que era importante que as eleições tivessem lugar o mais rapidamente possível para
pôr fim àquela crise que estava ganhando uma dimensão muito grave. Agora, as expectativas internas são grandes, sobretudo a nível do emprego. Bom, primeiro, o presidente eleito diz que uma das prioridades dele é a reconciliação nacional, depois há a questão da luta contra a corrupção, depois há a questão, sobretudo, do emprego, da luta contra a pobreza. Essa questão que nós sabemos porque o Senegal é Dakar, há uma concentração grande da população senegalesa e sabemos que as condições são, muitas vezes, precárias. E aí ele tem um trabalho de fundo a fazer. E, primeiro, tem que... porque o Senegal também é um país rico, digamos assim, em termos de recursos minerais. Foram encontrados novos poços de petróleo, produz gás, enfim, tem condições. Agora, o tempo, porque o mandato é de 5 anos, há essa questão de dar resposta a essas expectativas no tempo, mas ao mesmo tempo tentar gerir isso. Porque as pessoas às vezes pensam que... Mas gestão de expectativas, até porque ele capitalizou, digamos, todo o descontentamento. Agora tem, de facto, contra ele a questão do tempo, porque isto já não tem muita paciência, não tem muito tempo à espera para grandes resultados. Porque ele tem a questão da política interna, que ele, do meu ponto de vista, ele terá que dar isso uma atenção muito forte, mas também a nível externo, sobretudo nessa nossa região. Essas eleições ao Senegal penso que vão ter influências positivas, por exemplo, em vizinhos como a Guiné-Bissau, porque praticamente o Senegal e a Guiné-Bissau estavam praticamente combinados num golpe de Estado institucional. Tá vendo? Os dois presidentes foram presidentes da CEDEAO. A situação estava muito complicada, não é? Agora, neste momento, eu penso que, sobretudo, Guiné-Bissau. Mas em relação a Cabo Verde... Mas ainda em relação à Guiné-Bissau, o que quer dizer é que Sissoko Embalo acaba de perder um aliado. Não, perde um aliado de peso. Eu penso que essas eleições vai fazê-lo refletir sobre novos caminhos, porque senão porque repare que Macky Sall terminou da pior forma o seu mandato. Infelizmente, não é? Infelizmente. E Sissoko deverá refletir sobre essa questão para que também não seja, digamos assim, encaminhado por uma situação complicada como esta que veio a acontecer no Senegal. Mas, do seu ponto de vista, não há aqui um risco ou um perigo de se reverter a estas eleições? Bassirou Diomaye Faye é conhecido como o braço direito de Ousmane Sonko, líder do ilegalizado partido PASTEF, os Patriotas Africanos do Senegal. É considerado um candidato antissistema. Acha que há aqui algum perigo em matéria de estabilidade? Olha, o presidente de Cabo Verde chamou logo a atenção que é preciso respeitar a escolha do povo senegalês, que são mais de 7 milhões de eleitores, mais de 60%, portanto, participou nessas eleições, e há um plebiscito. É como se houvesse um referendo e as pessoas foram votar massivamente no candidato vencedor. Portanto, há que respeitar isso. Agora, é preciso desenvolver também toda uma política de entendimento, de consolidação dos ganhos democráticos, e fazer com que as comunidades possam viver no Estado livre, a democracia, e respeitar isso. É um bom sinal o facto de Macky Sall ter vindo logo, digamos, felicitá-lo pela vitória. O Macky Sall, mas também o próprio candidato opositor, o Amadou Ba, foi o último praticamente a felicitar o presidente. Mas já 2 dias antes dele ter felicitado o presidente, tanto que venceu as eleições, os outros, havia pelo menos 13 que já o tinham feito, e é um bom sinal porque também na história do Senegal, mesmo depois das eleições mais conturbadas, mais duras, sempre o perdedor felicitou o vencedor. Muito bem, já que estamos a falar de política internacional, de atualidade internacional, Zé Maria Veiga, o que é que se passa na Rússia? O atentado ao Crocus City Hall, portanto, um complexo comercial nos arredores de Moscovo, numa grande sala de espetáculos. O número de mortes não para de aumentar.
é também mais uma situação complicada. Bom, a Rússia já acusou, o Tribunal da Rússia acusou de terrorismo 4 suspeitos detidos na sequência desse atentado, mas Vladimir Putin tem insistido que há um dedo da Ucrânia nesse atentado. Olha, é um ato gravíssimo, né? Porque nós conhecemos a história dos atentados terroristas. Bom, o mais célebre foi o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, já em setembro de 2001, mas a própria Rússia tem sido objeto, ao longo da sua história, de vários atentados com grandes números de mortos. Agora, nesse momento, em plena guerra, quando acontece uma coisa dessas, é normal que se diga que se trata de um prolongamento da guerra ou das novas formas que essa guerra terá tomado. Por exemplo, em Portugal, o Agostinho Costa, o analista, o general, diz que está-se a passar de uma guerra convencional para uma guerra não convencional. Portanto, foi uma análise que ele fez e isso saiu no CNN. Agora, o problema que se coloca neste momento é que, estando em guerra, é normal que se pense que seja a Ucrânia. É possível, né? Ninguém pode dizer que não. Agora, é preciso que as investigações sejam feitas e que sejam, de facto, descobertas, portanto, quem são os mandantes, digamos assim, porque parece que 11 pessoas foram presas, 4 estiveram diretamente envolvidas. Mas o Estado Islâmico já veio, digamos, reivindicar esse atentado. Aliás, há informações de que os Estados Unidos tinham alertado a Rússia para essa possibilidade de ataques dentro do seu território, mas Putin continua a insistir nessa suspeita sobre a Ucrânia. Para Putin e para vários analistas, se trata de uma bandeira falsa. Uma bandeira falsa. Quer dizer, apresenta-se o Estado Islâmico como atores, mas por trás acham que outras forças estarão por trás. E, nomeadamente, poderão estar a dizer que é a Ucrânia por trás, mas isso é uma questão um bocado grave, porque também nas declarações feitas na Rússia dizem que se chegar à conclusão que Kiev está por trás desse atentado, que todos serão tratados como terroristas. E quando um Estado fala assim, quer dizer que a resposta vai ser uma coisa catastrófica mesmo, né? E isso é preciso evitar. Mas esse argumento pode dar jeito a Vladimir Putin no sentido de continuar a mobilizar os russos, de instigar, digamos, algum medo que tem que se continuar, digamos, com essa guerra contra a Ucrânia. Mas repare que esse atentado tem lugar logo depois de umas eleições em que Putin foi eleito com 87% dos votos. Portanto, houve praticamente um plebiscito a seu favor. E uma forma de quebrar isso, portanto, aconteceu agora com esse atentado. Agora, a questão é assim, um acontecimento desses, que é condenável em todo o mundo, né? Digamos assim, acaba por tornar a Rússia um pouco vítima da situação. Portanto, automaticamente vai permitir que haja solidariedade, que as pessoas comecem a pensar de uma outra forma. Então, há essa possibilidade, há essa questão que é preciso ter em devida conta e, tendo noção dessa solidariedade que possa estar a desenvolver, a resposta a essa situação pode ser ainda muito mais dura. Muito bem, olhamos então para assuntos nacionais. O Zé Maria Veiga quer ainda lançar um olhar por aquilo que foi o debate com o Primeiro-Ministro sobre as privatizações e quer analisar um aspecto específico que tem que ver com uma proposta também do Governo, porque isso faz parte da lista de empresas que serão privatizadas ou
concessionadas. Refiro-me participação detida pela Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea, ASA, e também o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, na Cabo Verde Telecom. Portanto, o Governo quer alienar essa participação. Sim, isso na sequência do debate parlamentar que teve lugar a semana passada. Os deputados estiveram lá a discutir quem gosta de privatização, quem não gosta, quem é mais Cabo Verde, quem é menos Cabo Verde. Mas, do meu ponto de vista, há duas questões, pelo menos, que deveriam ser tratadas. Pelo menos uma teria que ser relembrada. É que toda a privatização feita na década de 90 foi feita sem nenhuma regulação. Até porque a agência de regulação só foi criada em 98, 99. E só veio atuar verdadeiramente depois de 2000. Então, essa privatização, primeira onda de privatização feita sem regulação, impediu também que a segunda fase arrancasse como estava previsto. Está a ver? Então, é uma coisa que foi decidida praticamente num gabinete, né? A gente não pode falar de uma transparência num processo desses se for levado a cabo sem a regulação. A outra questão que, do meu ponto de vista, eu queria insurgir-me contra isso, tem a ver com a alienação dos 37,9% das ações que o INPS detém no Cabo Verde Telecom. Aquilo representa a poupança dos cabo-verdianos. Eu não sei como é que isto foi decidido, alienar essas ações, mas eu duvido que na base haja um estudo que determine isso. Duvido também que o Conselho Diretivo de INPS tenha autorizado isso. E acharia anormal que o governo passasse por cima dessa situação e tomasse essa decisão de alienar essa participação do INPS. Agora, só para termos a ideia... Portanto, o que está a dizer é que tem que haver um estudo primário que, digamos, a orientação teria que vir do INPS, ou a decisão primeira teria que vir, digamos, dos órgãos de gestão do INPS. Claro, porque isso representa um espaço de rentabilização dos recursos que são dos trabalhadores cabo-verdianos. As poupanças que os trabalhadores cabo-verdianos fazem ao longo da vida para depois poderem usufruir desses recursos como pensão, não é? Agora, numa situação em que todos os estudos demonstram que essa situação poderá degradar-se com o tempo, e é aconselhável, todos os estudos atuariais demonstram isso, que é preciso fazer tudo por tudo para rentabilizar esses recursos, eu acho um pouco esquisito que o governo venha decidir alienar esses recursos que não são diretamente do Estado. E repare, só para termos uma ideia, olha... E a Cabo Verde Telecom é uma empresa que, digamos, tem dado resultados positivos, uma empresa saudável. Só para ter uma ideia, Carlos Santos, olha, em 2008, os dividendos que a INPS recebeu foram de 702 mil contos. Em 2009 foram de 985 mil contos. Em 2010 foi de 1.590.000 contos. Em 2011 foi de 987 mil contos. Em 2012 foi de 855 mil contos. Mas quando estamos a falar desses montantes, dividendos, correspondem apenas, portanto, às ações do INPS, 37,9%. Quer dizer que uma outra instituição que detinha, portanto, a maioria das ações no Telecom poderia ter recebido o dobro ou muito mais daquilo que o INPS recebeu, só para demonstrar que, de facto, mesmo que agora, por exemplo, esses dividendos estejam, por exemplo, reduzidos a 2, a 3 ou 4, mas representariam sempre muito dinheiro para a empresa, porque eu suponho, por exemplo, que pode estar, não na ordem de montantes que já mostramos aqui, mas pelo menos 200, 300 mil contos, possivelmente por ano. Está a ver? Então, aquilo é uma fonte
E o governo não só deveria preservar isso, como deveria também criar outras oportunidades em outras empresas a privatizar para que o INPS possa ou pudesse colocar seus recursos, comprar essas ações e poder rentabilizar os seus recursos. Acha que o Governo vai ainda há tempo de dar explicações sobre essa decisão? Tem-se falado em outras medidas, em outros processos de privatização, outras empresas, serviços, privatização, concessão. Ainda não se falou muito nessa questão da participação do INPS na Cabo Verde Telecom. Sei que há um calendário, mas acha que o Governo já, para esta altura, deveria ter dado alguma explicação? O que é que o leva, digamos, a alienar essa participação? Olha, a lista das empresas a privatizar, a serem privatizadas, foi publicada no Boletim Oficial e essas privatizações deveriam começar desde 2018. Tal não aconteceu. Por causa de, certamente, Covid e outras questões, retardaram esse processo. Mas, tratando-se dessa parte, sobretudo, eu não estou a falar de outras privatizações, estou a falar apenas dessa questão do INPS. Tratando-se disso, eu acho que o governo vai a tempo de resolver essa questão, de voltar atrás, mas também eu penso que os sindicatos talvez não tenham dado, porque no boletim oficial saiu só uma frase muito simples: alienação da Sim, participação dos Estados. Os sindicatos fizeram muito barulho recentemente por causa dos leilões. E isso não perceberam, porque saiu no boletim oficial que é a alienação da participação no Telecom. Não está claro que essa participação era do INPS. O Jornal Expresso das Ilhas publicou isso claramente num artigo que saiu. Está lá que o governo vai fazer isso. Mas eu acho que os sindicatos deveriam pronunciar sobre essa questão. Até porque as centrais sindicais têm assento também. Tem assento no Conselho Diretivo do INPS. No Conselho Diretivo estão as duas centrais sindicais. As duas centrais sindicais estão lá e penso que deveriam pronunciar sobre essa questão, porque é uma questão de fundo que tem a ver com a vida de nós todos, com o futuro de nós todos. E depois são as nossas poupanças que estão lá. Está a ver? É uma questão para continuarmos a acompanhar, naturalmente, com os esclarecimentos do Governo. Zé Maria, um outro ponto também que suscita o nosso interesse hoje aqui no Fora da Caixa tem que ver com a conferência, os resultados da Conferência Anual de Política Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional. Este ano o encontro teve como lema as mudanças climáticas e os CIDs, desafios e perspectivas. Há muitas recomendações, mas há uma que diz respeito à diplomacia climática. Portanto, ficou assente que a diplomacia climática será um dos eixos prioritários da política externa cabo-verdiana. É naturalmente também um dos desafios de Cabo Verde enquanto pequeno Estado insular em desenvolvimento. É um desafio de Cabo Verde e, sobretudo, sabemos que as questões climáticas, questões ligadas à poluição, à biodiversidade, são questões fundamentais e que afetam o modo de vida de todo o planeta, em todo o planeta. E aí Cabo Verde tem toda a razão em determinar esses eixos, fixar esses eixos de governação, portanto a diplomacia climática como um eixo, e que sobretudo vai na linha de institucionalizar uma governança que tenha a ver, que permita facilitar, portanto, diálogo e cooperação com outros países, buscar outras soluções melhores, inovadoras, para fazer face a essa situação. E dentro disso também há a questão do financiamento, em que é preciso dar uma atenção particular aos compromissos financeiros que assumimos, porque sabemos que há vários compromissos, tanto da parte de Cabo Verde, como também dos nossos
parceiros. E recentemente na COP do clima, do ambiente, também reafirmaram-se alguns compromissos, a operacionalização do Fundo de Perdas e Danos associados aos impactos das mudanças climáticas. Ainda também é a questão do índice de vulnerabilidade multidimensional. Portanto, são aspectos que Cabo Verde deverá dar mais atenção nos próximos tempos. Sim, é preciso dar uma atenção particular, é preciso trabalhar nas parcerias para desenvolver essa questão e para garantir, de facto, uma boa gestão dessa coisa. Mas o ponto fundamental, do meu ponto de vista, tem a ver com a conversão da dívida de Cabo Verde em recursos para fazer face a questões climáticas. E nesse quadro, por exemplo, com Portugal, já funciona. Inclusive, há cerca de 12 milhões de contos que Portugal optou por uma reconversão para que Cabo Verde possa desenvolver projetos na área, portanto, da luta contra os problemas climáticos. E é uma questão que já tinha se decidido em outras conferências internacionais, que vai no sentido de as dívidas, sobretudo, por exemplo, aconteceram a nível da África, América Latina, esses países todos, possam ser reconvertidos em recursos internos para combater as questões climáticas. Mas também isso tem a ver com outras questões, tem a ver com a questão da transição energética, que é um outro eixo que há uma recomendação sobre essa questão, que é sobretudo para Cabo Verde, que nós não temos recursos, digamos assim, em termos fósseis. Essa questão é fundamental, que Cabo Verde beneficie disso e tome isso de facto como uma alavanca para poder projetar a sua economia de futuro. Do seu ponto de vista, Cabo Verde, o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem competências, tem quadros, digamos, em número necessário, suficiente para essas negociações que nós sabemos que não são fáceis, sobre clima, sobre financiamento. Do ponto de vista da organização do Ministério dos Negócios Estrangeiros, se de facto estão reunidas as condições para essa tal diplomacia climática? Olha, o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem aquele campo tem essa chance de poder participar em altas conferências, todas, em vários cantos do mundo, né? E também a nível das Nações Unidas, esse grupo dos países que se chamam CIDs, os pequenos países insulares em desenvolvimento, têm uma cooperação muito forte em termos de falar uma só língua e em termos de estarem sintonizados nas reivindicações. Até porque as vulnerabilidades são as mesmas. As vulnerabilidades são as mesmas e trabalham nesse sentido. E há gente, de facto, muito especializada nessas situações. E a nível de negócios estrangeiros, nós temos gente altamente capacitada. Outras pessoas em ativo atualmente, mas há pessoas que já estão em reserva, que estão lá, que acumularam ao longo dos anos uma experiência fortíssima nessa área das questões climáticas. Mas também internamente temos técnicos que não estão no Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas que dominam essas questões climáticas, que, do meu ponto de vista, estão muito bem colocados. E essas competências estão a ser aproveitadas? É essa a grande questão. Bom, há as ONGs, há as pessoas que trabalham em outras instituições, certamente acabam por ser aproveitadas, mas não da forma como deveria ser. Isso nós todos sabemos, que aproveitamento dos quadros muitas vezes tem sido um pouco deficitário. Muito bem, José Maria Veiga foi assim hoje o nosso Fora da Caixa. Começamos por lançar um olhar sobre os resultados das eleições no Senegal, também ainda os últimos desenvolvimentos do atentado na Rússia. O número de mortes continua a aumentar, ainda a questão das privatizações e essa preocupação que tem que ver com a alienação da participação do Estado, neste caso do INPS, na Cabo Verde Telecom. E agora os resultados da CAP24, da Conferência Anual de Política Externa de Cabo Verde. Fica por aqui também este Bom Dia Cabo Verde.